semana. Tudo bem, Clara? Tudo. Então tá bom. Tudo bem, Iago? Suave Tudo na bem? nave? Graças a Deus. É muito bom estar aqui com você. Hoje nós vamos estar celebrando aqui mais um culto a Deus. Porque como é gostoso, né? A gente tá na presença do Senhor. Então eu espero que seu coração esteja queimando de ansiedade para ouvir o que Deus tem a dizer. Vamos orar e vamos agradecer ao Senhor por mais esse culto, amém? Feche os seus olhos aí na sua casa. Vamos agora orar ao Senhor. Senhor Jesus, eu gostaria de te agradecer por esse dia. Quero te agradecer porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Peço para que o Senhor abençoe a vida da Clara, abençoe a vida do Iago, abençoe a vida de cada um que vai estar aqui essa noite. Para que tudo aconteça conforme a tua vontade, que nós possamos ser como um canal que passa a tua palavra, Senhor. Eu peço para que o Senhor visite essa pessoa que está assistindo essa live agora nesse momento. Eu não sei pelo que ela tem passado, eu não sei qual é o problema dela, eu não sei quais são as dores dela, mas o Senhor sabe, o Senhor conhece. Peço para que nessa noite o Senhor os visite, para que nessa noite nós possamos ter um encontro com o Senhor e que o nosso coração possa descansar em Ti, sabendo que o Senhor é um Deus de amor que cuida de todos nós. Amém. Clara, conta para nós qual é o tema de hoje que nós, durante a semana, desenvolvemos para esse culto. O tema de hoje vai ser sobre frustração. Frustração, muito interessante. Iago, você é uma pessoa... Você se frustra? Você já se frustrou em algum momento da sua vida? Sim, muitas vezes. Show. Eu acho que é impossível perguntar a uma pessoa se ela nunca se frustrou. Seja com um amigo, seja com ela mesma, seja em alguma situação. Mas, Clara, conta pra mim, conta pra todos nós, o que o Senhor compartilhou no seu coração sobre esse tema. O Senhor compartilhou no meu coração 2 personagens que sofreram a frustração. O primeiro vai estar lá em Gênesis 21, então abra sua Bíblia. Gênesis 21, de acordo com a sua promessa, o Senhor Deus abençoou Sara. Ela ficou grávida e na velhice de Abraão lhe deu um filho. O menino nasceu no tempo em que Deus havia marcado, e Abraão pôs nele o nome de Isaque. Eu vou falar sobre Ismael. E continuando agora no 9, que é Agar e Ismael são mandados embora. Certo dia, Ismael, o filho de Abraão e da egípcia Agar, estava brincando com Isaque, o filho de Sara. Quando Sara viu isso, disse a Abraão: mande embora essa escrava e o filho dela, pois o filho dessa escrava não será herdeiro junto com Isaque, o meu filho. Abraão ficou preocupado com isso, pois Ismael também era seu filho. Mas Deus disse: Abraão, não se preocupe com o menino, nem com sua escrava. Faça tudo o que Sara disser, pois você terá descendentes por meio de Isaque. O filho da escrava é seu filho também. Eu por isso farei com que os descendentes dele sejam uma grande nação. No dia seguinte, Abraão se levantou de madrugada e deu para Agar comida e um odre cheio de água. Pôs o menino nos ombros dela e mandou que fosse embora. E Agar foi embora, andando-se em direção pelo deserto de Beersabá. Quando acabou a água do odre, ela deixou o menino debaixo de uma arvorezinha e foi sentar-se a alguns metros dali. Ele estava pensando: não suporto ver o meu filho morrer. Ela ficou ali sentada e o menino começou a chorar. Deus ouviu o choro do menino e lá do céu o anjo de Deus chamou Agar e disse: por que é que você está preocupada, Agar? Não tenha medo, pois Deus ouviu o choro do menino aí onde ele está. Vamos, levante o menino e pegue-o pela mão. Eu farei dos seus descendentes uma grande nação. Na Bíblia, o deserto é quando você está passando por uma situação difícil. E aqui, quando Ismael começou a chorar, Deus ouviu o planto dele e foi ajudar ele. Eu vou usar um exemplo que eu já me frustrei já com amigos, família. E quando a gente se frustra, a gente quer ficar isolado, a gente quer ficar sozinho, a gente decide não falar mais com aquela pessoa. Mas quando a gente acaba se isolando, Deus fala no nosso coração, Ele nos ajuda e fala que a gente tem que voltar a ter um relacionamento de novo com aquela pessoa e ajuda a gente. Foi com que aconteceu aqui com Ismael. Deus ouviu o choro dele e ajudou ele. O outro personagem vai estar lá em Gênesis 27. Então, abra sua Bíblia lá em Gênesis 27. Diz
Desculpa, vai estar lá em Gênesis 37, tá bom? Então, Gênesis 37, 1. Jacó ficou morando na terra de Canaã, onde seu pai tinha vivido. Esta é a história da família de Jacó. Quando José era um jovem de 17 anos, cuidava das ovelhas e das cabras junto com seus irmãos, o filho de Bila e de Zilpa, que eram mulheres do seu pai. E José contava ao pai as coisas erradas que os seus irmãos faziam. Jacó já era velho quando José nasceu, por isso ele o amava mais do que a todos os seus outros filhos. Jacó mandou fazer para José uma túnica longa, de mangas compridas. Os irmãos viam que o pai amava mais José do que a eles, e por isso tinham ódio dele e eram grosseiros quando falavam com ele. Eles não tinham mais um relacionamento bom entre irmãos, por culpa dessa rixa de irmão com outro. E Jacó tinha que amar eles de toda forma, né? Como ama um, também ama outro. Certa vez José teve um sonho e contou aos seus irmãos. Aí que ficaram com mais raiva dele, porque ele disse assim: escutem que eu vou contar o sonho que tive. Sonhei que estava no campo, amarrando feixes de trigo. De repente, meu feixe ficou de pé, e os feixes de vocês se colocaram em volta do meu e se curvaram diante dele. Então os irmãos perguntaram: quer dizer que você vai ser o nosso rei e que vai mandar em nós? E ficaram com mais ódio dele ainda, por causa dos sonhos que ele tinha e do jeito que eles contavam. Depois José sonhou outra vez e contou também esse sonho aos seus irmãos. Ele disse assim: eu tive um sonho. Desta vez a lua e 11 estrelas se curvavam diante de mim. Quando José contou o sonho para o seu pai e aos irmãos, o pai repreendeu e disse: o que quer dizer este sonho que você teve? Por acaso sua mãe e seus irmãos e eu vamos nos ajoelhar diante de você e encostar o rosto no chão? Os irmãos de José tinham inveja dele, mas o seu pai ficou pensando no caso. Aqui no 12, que é quando José é vendido e levado para o Egito. Um dia os irmãos de José levaram as ovelhas e as cabras do seu pai até o pasto, que ficavam perto da cidade de Siquém. Então Jacó disse a José: venha cá, vou mandar até Siquém, onde os seus irmãos estão cuidando das ovelhas e das cabras. Estou pronto para ir, respondeu José. Então dali do vale de Hebrom, Jacó mandou que fosse até Siquém, e ele foi. Quando chegou lá, ele foi andando pelo campo. E aí um homem o viu e perguntou: o que você está procurando? Eu estou procurando meus irmãos, respondeu José. Eles estão por aí, em algum pasto, cuidando das ovelhas e das cabras. O senhor sabe onde eles foram? O homem respondeu: eles já foram embora daqui. Eu ouvi quando disseram que ia para Dotã. Aí José foi procurar os seus irmãos e achou em Dotã. Eles viram José de longe. Antes que chegasse perto, começaram a fazer planos para matá-lo. E disseram: lá vem o sonhador. Venham, vamos matá-lo agora. Depois jogaremos o corpo num poço seco e diremos que um animal selvagem o devorou. Assim, veremos no que vão dar os sonhos dele. Quando Rubens ouviu isso, quis salvá-lo dos seus irmãos e disse: não vamos matá-lo, não derramem sangue. Vocês podem jogá-lo neste poço aqui no deserto, mas não o machuquem. Rubem disse isso porque planejava salvar o irmão e mandar de volta ao seu pai. Quando José chegou ao lugar onde seus irmãos estavam, eles arrancaram dele a túnica longa de mangas compridas, o que estava vestido. Depois o pegaram e jogaram no poço, que estava vazio e seco, e sentaram-se para comer. De repente viram que ia passando uma caravana de ismaelitas, que vinham de Gileade, e ia para o Egito. Os seus camelos estavam carregados de perfumes e de especiarias. Aí Judá disse aos seus irmãos: o que vamos ganhar se matarmos o nosso irmão e depois escondermos a sua morte? Em vez de matá-los, vamos vendê-lo a esses ismaelitas. Afinal de contas, ele é o nosso irmão, é do nosso sangue. Os irmãos concordaram. Quando alguns negociantes midianitas passaram por ali, os irmãos de José o tiraram do poço e o venderam.
por 20 barras de prata, e os ismaelitas levaram José para o Egito. Quando Rubens voltou ao poço e viu que José não estava lá dentro, rasgou suas roupas em sinal de tristeza. Isso tudo aconteceu porque Deus tinha um propósito para a vida de José. E todas as coisas ocorrem para que ele fosse para o Egito, porque lá Deus ia transformar a vida de José. Amém, glória a Deus. Nós vamos louvar o Senhor nesse momento, nós vamos engrandecer o nome dEle, porque como é bom a gente estar na casa do Senhor, a gente ouvir a palavra dEle, e como é gostoso quando a gente entende o que o Senhor tem a nos dizer. Amém? Se você está na sua casa e se você quiser ficar em pé, fique. Se você quiser ficar sentado, fique. Mas nesse momento vamos adorar o Senhor. Amém, Iago? Amém. Boa noite, a paz do Senhor. Para você que está aqui e para você que está nos assistindo. O Espírito Santo há de falar com você nessa noite, amém? Então vamos louvar aquele que é digno. Canta junto. Eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta me matar. Desespero me tomar. Por mais pressão que seja a situação, no controle ainda está nas palmas de tuas mãos. Eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta me matar, desespero me tomar. Por mais pressão que seja a situação, no controle ainda está nas palmas de tuas mãos. Choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio. Choro dura uma noite. Choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio. E ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide e o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. E ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide e o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Eu tenho um Deus. Eu tenho um Deus que vai deixar essa luta me matar, desespero me tomar. Por mais pressão que seja a situação, no controle ainda está na palma de tuas mãos. Choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio. Choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio. E ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide e o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia
me alegrarei, todavia me alegrarei. E ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide e o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. E ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide e o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Mais uma vez, canta aí na sua casa. Ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide e o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Todavia me alegrarei, mesmo que as portas estejam fechadas, mesmo que a gente tenha passado por uma grande pandemia, mesmo que não haja fruto na vide, mas todavia me alegrarei. O Espírito Santo quer falar com você nesta noite. Abre o seu coração. E ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide e o produto da oliveira, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Se você está aí na sua casa, comece a aplaudir o nome de Deus. Aleluia, amém. Ele é digno, Ele é digno. Em teus braços, em teus braços. Jesus, encontro descanso. Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. Seu amor perfeito sempre esteve repousando em mim. Se eu passar pelo vale, e acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda. Em teus braços é o meu descanso. Em teus braços é o meu descanso. Em teus braços é meu descanso. Em teus braços é o meu descanso. Seguro, seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. Ele nunca te deixou, ele nunca me deixou. Seu amor perfeito sempre esteve repousando em mim. E se eu passar? E se eu passar pelo
acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guarda. Em teus braços é o meu descanso. Começa a declarar isso nessa noite. Em teus braços é o meu descanso, e em teus braços é o meu descanso, em teus braços é o meu descanso. Comece a cantar nessa noite. Em teus braços encontro descanso só em ti. Espírito Santo, Espírito Santo, e encontramos descanso só em ti. E em teus braços é o meu descanso, em teus braços é meu descanso, em teus braços é o meu descanso, em teus braços é o meu descanso. Eu peço que você coloque a mão no seu coração nesta noite. Você vai começar a falar com Deus, vai falar: Senhor, em teus braços é meu descanso. Aonde você estiver, Ele vai estar contigo. Ele está com você nesta noite. Ele está com você. E em teus braços é meu descanso. E em teus braços é meu descanso. Em teus braços é o meu descanso. Em teus braços é o meu descanso. O Espírito Santo quer falar com você nessa noite. Ele quer falar com você. E em teus braços, 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 e em teus braços. Só em ti encontro descanso. E vem Jesus, vem nos abraçar, Senhor. Vem Jesus, vem nos abraçar, Senhor. Vem Jesus, adora Ele, busca Ele. E em teus braços é o meu descanso. E em teus braços é o meu descanso. Nem medo, nem ansiedade,
nem isolamento, nenhuma frustração tira o descanso quando estamos nele. Ele nos abraça todos os dias, ele quer estar conosco. O Espírito Santo. Aleluia. Você pode aplaudir o nome de Deus nesta noite. Você pode aplaudir o nome dele nesta noite. Aplaude o nome dele. E aí, galera, tudo bem? Glória a Deus, como é bom adorar o Senhor, né? Nós estávamos ali no fundo, né? E como tá gostoso esse momento de adorar o Senhor, né? Como é bom. Esperar o Iago se ajeitar ali. Vou dar a paz do Senhor para o nosso irmão Bruno. A paz do Senhor, Bruno. Amém. Bom, como a Clarinha já havia dito, hoje o tema de hoje é frustração. Eu sempre tento mudar a entoação da minha voz, né? Sempre tento hoje. A gente vai falar, por exemplo, de medo. Hoje eu vou falar sobre eu não consigo, então é mais forte que eu. Hoje nós vamos falar sobre frustração. Quantas vezes, né, nós somos frustrados? A Clara, ela já deu aqui o que Deus compartilhou no coração dela, né? Ela leu, falou um pouquinho sobre José, depois ela falou sobre Ismael. E aí ela compartilhou, né, isso com a gente. Mas eu quero saber de vocês, né? A gente precisa fazer isso. Como foi essa semana para vocês esse desenvolvimento? Pensar sobre frustração, porque ninguém tá liberto disso. Todos nós nos frustramos, né? Mas como foi o desenvolvimento para vocês? Para mim foi desafiante, mas isso acontece com todo mundo, né? A gente vemos que todo mundo já passou por isso. Então acontece, eu creio, com todos os jovens, com todas as pessoas. É, isso mesmo. Foi difícil. É difícil falar de uma coisa que já acontece com você, né? Então, às vezes as pessoas olham pra gente e falam, nossa, mas eles são cristãos e tal, eles não passam por isso. Gente, não é pra ser cristão que você não vai passar pelo perrengue, tá? É exatamente isso que eu pensei. Só pra deixar claro. Eu sou crente, então eu não me frustro. Nossa, eu sou Gente, perfeita eu não fico aqui, triste. ó. Não, pelo contrário. Aí que o negócio é tenso. Mas, bom, te desafio então no dia de hoje, se você está com a sua Bíblia aí, ou se você tiver com muita preguiça para ler a Bíblia, não tem problema, eu vou ler para você. Mas abra em Mateus, no capítulo 14, no versículo 13. Amém? Vamos orar e vamos pedir ao Senhor o direcionamento da palavra, porque sem Ele nós não somos nada. Sem Ele nós somos igual minha mãe fala, a gente é um saco vazio que não para em pé. Minha mãe fala que quando ela não vem no culto, ela é que nem uma lata vazia que só faz barulho. E é verdade, né? Vamos orar agora. Feche os seus olhos aí. Senhor Jesus, eu te convido, por gentileza, faça parte desse culto. Espírito Santo, eu peço para que o Senhor use a minha vida, a vida da Rafa, a vida do Iago, para que nós possamos compartilhar aquilo que o Senhor já compartilhou no nosso coração. Que essa noite pessoas venham ser tocadas, que pessoas possam te ouvir e que vidas venham ser transformadas pelo poder da tua palavra. Eu te convido, por gentileza, a visitar cada casa nesse momento, cada pessoa, cada família. Em nome de Jesus, amém. Amém. Mateus 14, o versículo 13, ele diz assim, ó. Ouvindo o que havia ocorrido, Jesus retirou-se do barco, em particular, para um lugar deserto. As multidões, ao ouvirem falar disso, saíram das cidades e o seguiram a pé. Quando Jesus saiu do barco e viu tão grande multidão, ele teve compaixão deles e curou seus doentes. Amém. É isso. Essa semana, quando eu pensei, né, sobre quando nós sentamos e pensamos que
vamos falar sobre frustração. E aí eu fiquei pensando, mas o que eu vou falar? Frustração, e quem se frustrou na Bíblia? E, bom, o que não falta na Bíblia são pessoas que se frustraram, que passaram por momentos difíceis, mas eu sempre gosto de associar algo que eu vivo para poder aprender alguma coisa com a Bíblia. Não sei se vocês fazem isso. Tipo, eu me frustro, beleza, mas o que eu vou aprender com isso? E aí é nessa parte que eu vi Jesus e a atitude dele. Para que você entenda, falando que Jesus se afastou, né, ele foi num barco e ele queria ir para um lugar deserto, Jesus havia recebido a notícia de que João Batista havia sido decapitado. João Batista estava preso, o rei Herodes tinha prendido João Batista. E João Batista, além de ser primo de Jesus, ele era o precursor de Jesus. Significa que ele era o antecessor de Jesus, ele veio antes de Jesus, anunciando Jesus. João Batista batizava pessoas em nome de Deus, mas ele falava, vai vir um atrás de mim aqui, que ele é o cara. Então, além dessa ligação, né, eles eram realmente família, mas aí você consegue, se você for ler a história, você consegue enxergar esse amor que havia entre eles. E Jesus recebe a notícia de que João Batista havia sido morto, decapitado. Uma moça lá que, pelo amor de Deus, fez uma dança maravilhosa, o rei falou, o que você quiser eu faço. E aí a mãe da menina falou, olha, fala que você quer a cabeça do João Batista numa bandeja de prata. E aí assim foi. Aí o rei ficou, meu Deus, aflito, mas beleza, manda decapitar. E aí foi a cabecinha lá de João Batista para ela. Aí os discípulos enterraram o corpo, mas Jesus recebeu um baque. No momento em que Jesus recebeu esse baque, o que Jesus faz? Lá em Mateus 14, ele conta que Jesus entrou num barco e Jesus ele queria ficar um pouco sozinho. Talvez Jesus estava sentindo uma tristeza tão grande, ele estava sentindo uma frustração tão grande, que às vezes a única coisa que ele queria era ficar um pouco sozinho, chorar umas pitangas. Às vezes ele não queria fazer nada, só chorar um pouco, só ali descarregar a tristeza dele. E quantas vezes eu não faço isso também, né? É como eu reajo a uma grande frustração. Ô Bia, desculpa atrapalhar, mas você então está dizendo que até Jesus passou por frustração? Até Jesus. É esse o ponto que eu quero levar. Porque muitas pessoas vão olhar para nós e vão falar, eu sou crente, eu não me frustro. Uhul. Não, até Jesus se frustrou. A questão é, eu sendo cristão, não é que eu não vá me frustrar, mas eu vou reagir de forma diferente à frustração. Jesus ele está me ensinando nesse exato momento que quando eu decido amar mais o projeto de Deus para a minha vida, eu não vou me preocupar com a minha dor e com o meu sofrimento, mas eu vou olhar para o plano dele. E o plano dele era curar pessoas. Porque quando Jesus sai do barco, ele vê que a maior galera tinha seguido ele e que pessoas precisavam dele, pessoas precisavam de cura. Então Jesus, ele olha para o céu e pensa, é isso aí, né, Deus? Beleza, pai, eu já entendi a missão. E aí Jesus, ele decide deixar de canto a dor dele, o sofrimento dele, para fazer o que ele havia de fazer, curar pessoas. Amém. E isso me deixou perplexa. Será que eu faço isso no meu dia a dia? E aí, eu comecei a pensar em algumas situações em que eu me frustro. E estou falando bem particular. Estou falando de mim. Mas eu também estou falando de pessoas que vão se identificar muito com o que eu estou falando. Às vezes você ama muito uma pessoa. Pode ser da sua casa, pode ser o seu namorado, pode ser o seu marido. Você ama muito uma pessoa, mas chega um momento em que aquela pessoa ela vai te frustrar. Aquela pessoa vai te deixar triste, ela não vai alcançar as expectativas que você colocou em cima dela, e aí você vai se sentir muito frustrado. Ou então você mesmo vai fazer grandes planos, você vai planejar uma viagem do ano, você vai planejar tudo maravilhoso, só que não vai dar certo. E aí eu vou me sentir muito frustrado. E aí eu fiquei pensando aonde a minha frustração me leva. E aí eu pensei em uma coisa que não é, eu pensei em uma coisa só, eu vou compartilhar com vocês, que não são todos, mas a maioria das pessoas fazem isso, porque até Jesus fez isso. Eu vou ficar de boa na minha, eu vou ficar aqui no meu canto, eu vou me isolar um pouco, porque eu estou muito triste, eu estou com muita raiva. Às vezes a frustração ela vai trazer raiva. E aí eu entendi que a frustração ela faz com que as minhas emoções fiquem todas à flor da pele. Se eu estou com raiva, eu vou ficar com muita raiva. Se eu estou triste, eu vou ficar muito triste.
E a frustração faz com que as emoções elas fiquem todas à flor da pele. Mas aí o que isso, né? Nessas situações em que as frustrações elas me pegam de surpresa, e aí eu sinto tudo à flor da pele, o que eu escolho é me isolar, né? Eu vou ficar um pouco na minha. Mas eu fiquei pensando, será que esse momento ele não pode ser usado para algo bom? Será que é tão ruim assim me isolar quando eu estou frustrado? É impressionante, mas parece que toda vez que a gente vai falar sobre um tema, eu vivo o que a gente vai falar naquela semana. É, assim, massa. Essa semana, eu passei por um problema muito pesado, assim, para mim. E eu me frustrei demais. Eu fiquei muito triste essa semana, muito triste mesmo. Foi muito difícil para mim. E aí eu até conversei com o Hildo, falei, Hildo, olha, eu não falei isso para ele, mas foi o que eu pensei. Eu estou com um problema pessoal, entendeu? Eu não vou fazer no culto sábado, porque eu preciso resolver os meus BOs aqui. E aí no próximo sábado eu vou estar melhor. Beleza. O Hildo, muito paciente, muito... Não, Bia, tudo bem, descansa seu coração, de boa, fica aí no seu canto. E aí, beleza. Só que durante a semana nós temos o hábito de fazer algumas videochamadas, né? Nós conversamos, nós nos reunimos aqui pelo celular, né? Nós fazemos uma videochamada para trocar uma ideia, saber como está o papo. E aí teve uma coisa que o Hildo me falou e me sacudiu. Em uma dessas videochamadas, o Hildo falou assim, em alguns momentos a gente vai se isolar, mas nós, como cristãos, a gente não deveria usar esse isolamento para ouvir o que o Senhor tem a me dizer? Gente, quando o Hildo falou isso, eu estremeci. Porque eu vi como eu estava sendo egoísta. Eu estava olhando lá para o meu mundinho, para a minha dor, para o meu sofrimento, pelo que eu passo, e não estava olhando um todo. A Rafa e a Iago, eles contam comigo aqui. Porque a gente é parceira. A gente faz o nosso combinado para estar aqui os três. Mas eu, por achar que eu estava frustrada demais, meu Deus, está doendo muito, eu vou ficar sozinha na minha. Mas eu não parei para prestar atenção que nesse momento em que eu estava me isolando, o Senhor estava tratando algo dentro de mim. Amém. E às vezes eu estou tão agoniada com a minha própria dor que eu não paro para prestar atenção nos pequenos detalhes. Quando o Hildo falou isso, ele me fez lembrar Josué 1:9. Sabe o que diz Josué 1:9? Josué 1:9 diz assim, ó, não fui eu que te ordenei, seja forte e corajoso. Não se apavore nem desanime, porque eu, o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde quer que você ande. Quando o Hildo falou isso, me fez lembrar esse pequeno versículo, e eu entendi que não importa a frustração que eu passe, se eu escolher me isolar, fica de boa, se isole um pouco, fique na sua. Só que preste atenção, que o Senhor quer tratar algo com você, mas dentro disso se lembre, dentro de você há uma pessoa forte, há uma pessoa corajosa, há uma pessoa destemida, há uma pessoa cheia da presença de Deus. E não é porque nós passamos por momentos ruins que você não tem a presença de Deus. Os momentos ruins vão vir, as decepções vão vir. Sabe o que eu lembrei agora? Tem uma analogia que o Hildo fez uma vez, que é da vela. Que ele fala assim, que a vela está acesa, ela vai apagar de vez em quando, mas não é porque ela apagou que ela não vai acender de novo. E isso me fez lembrar muito essa analogia. Porque a gente, no momento que a gente se desanima, a gente acha que, nossa, eu vou me afastar de Deus, meu Deus. E às vezes não, naquele momento é que a chama realmente acende. Exatamente. E foi isso que o Senhor compartilhou comigo, né? De que é só um momento. E olha eu aqui. Né? Pra Bia aqui, ai meu Deus, eu não vou pro culto nesse dia porque não estou bem. E aí o Senhor pegou e falou, não, filha, não é assim que as coisas funcionam. Não é assim. E aí eu comecei a entender que o Senhor estava tratando algo em mim. E como eu sempre digo, dói, mas é bom. É quando a gente entende, é quando a gente cresce. Use o seu isolamento para crescer de alguma forma, para aprender alguma coisa, porque o Senhor está compartilhando. Às vezes a gente está tão triste, a gente está com tanta raiva, eu não vou ler a Bíblia, eu não vou orar, eu não quero falar com ninguém de igreja, sai para lá. É assim que a gente fica. Tudo bem, você tem o seu momento. Você tem o seu momento de ficar com raiva, você tem o seu momento de ficar triste, e nós respeitamos isso. Mas em algum momento você precisa parar para ouvir o que o Senhor está falando ao seu coração. E hoje o Senhor está dizendo que você é forte e que você é corajoso. Foi o que Ele falou comigo essa semana. E aí eu fiquei totalmente estremecida. Rafa. Não é a Rafa. Iago.
Eu falei, não acredito que ela perdeu a ordem. Misericórdia. Nós temos uma sequência aqui para seguir o que o Senhor compartilhou no seu coração, Iago. Como eu falei, foi uma semana muito desafiante, mas eu creio que eu vou tentar ser o mais rápido possível e vou tentar passar aquilo que foi falado na minha semana. Amém. Vamos abrir as nossas Bíblias lá em Jonas, capítulo 4, a partir do versículo 1. Eu vou esperar até você abrir a sua Bíblia. Então eu vou ler. Diz assim: com isso desgotou-se Jonas extremamente e ficou irado. E orou ao Senhor e disse: Senhor, não foi isso que eu disse. Estando na minha terra, por isso me adiantei, fugindo para Tarsis, pois sabia que és Deus clemente e misericordioso e tardio, irar-se, e grande em benignidade, e que te arrependeste do mal. Peço-te, pois, Senhor, tira minha vida, porque é melhor morrer do que viver. E disse o Senhor, é razoável essa tua ira? Ou sendo, por que está irado? Então Jonas saiu da cidade e assentou-se a oriente da mesma, e ali fez uma enramada e repousou debaixo dela, e à sombra até ver o que aconteceria à cidade. Jonas, ele foi um cara que ele passou por frustração, porque Deus mandou ele pregar na cidade de Nínive, que ele ia pregar para aquele certo povo. Mas isso não está escrito na Bíblia, o que eu vou dizer agora, mas é o que eu penso. Eu creio que ele ficou frustrado porque aquele povo, de uma forma, maltratou ele, maltratou a família dele. Então ele ficou irado, porque o plano dele, que ele pensou, eu como servo, eu creio que Deus vai operar, fazer alguma coisa, vai, sei lá, matar este povo, vai detonar com este povo. Mas ele ficou frustrado, porque ele esperava que Deus correspondesse a ele de outra forma. E Deus não. Deus perdoou aquele povo, porque aquele povo corrigiu seus caminhos tortos. Então, para Jonas, isso foi um escândalo. Para Jonas, ele ficou desesperado. Como assim? Por isso que Deus até pergunta para ele, por que está irado? Ele ficou irado, porque ele se frustrou. E muitas vezes acontece isso na nossa vida. Ficamos frustrados, porque muitas vezes não é do nosso jeito, como Jonas pensou que era do jeito dele, mas era a vontade de Deus. Deus, ele queria tratar aquele povo, por isso que Deus falou para ele, vai para aquela terra, prega o evangelho, faça a minha vontade. Mas Jonas não entendeu isso. Ele até foi, mas ele se frustrou, porque ele esperava que Deus ia agir de outra forma. E isso é o que... você trouxe um outro tipo de frustração, né? Que eu faço os meus planos e aí Deus tem que entrar dentro do que eu planejei. Sim, exato, Bia. Muito obrigado. E Jonas pensou que era daquela forma. Não, com certeza ele ficou frustrado porque os caras fez alguma coisa com ele, ou machucou a família dele. E ele ficou frustrado. Então ele pensou, como assim? Fui lá, saí da minha terra, fui para outra terra proclamar o evangelho, chegando lá fui tratado de outra forma. Então ele ficou irado, frustrado. E muitas vezes se frustramos porque criamos expectativa em pessoas. Eu creio que no momento Deus ficou frustrado com ele também, porque Deus criava outra expectativa nele. Deus pensava de outra forma dele. Eu creio que Deus pensava, não, ele vai agir dessa forma. Mas sim, ele agiu, ele foi lá, proclamou, mas Deus esperava de uma outra maneira do expressar dele, porque ele expressou de um jeito irado. Ele ficou irado com o próprio Deus. Muitas vezes, e eu até deparei essa semana pensando, a gente muitas vezes se frustramos na nossa família, com nossos amigos, com nossos relacionamentos, com o nosso namoro, com o nosso casamento, porque criamos expectativas erradas. E aí se frustramos.
Se frustramos porque criamos ideias erradas. Porque muitas vezes criamos ideias dentro da nossa mente, que é a nossa ideia, mas não é a ideia de Deus. Porque Deus ele tem coisas extraordinárias. E muitas vezes não conseguimos entender isso. E aí se frustramos. Se frustramos quando a nossa vida está indo do nosso jeito. E quando entendemos que não é do nosso jeito, mas o jeito de Deus. E aí se frustramos. Porque planejamos tantas coisas para a nossa vida, sonhos, metas. E quando vemos que não dá certo, temos que achar um culpado. Não, foi o Senhor. Deus não permitiu, é culpa dele. Aí se frustramos, queremos distanciar dele. Porque achamos que tudo de ruim que acontece na sua vida é culpa dele. E o ser humano ele tem essa facilidade de colocar culpa em outra pessoa. E aí se frustramos, porque criamos expectativas erradas. Achamos que sonhos, metas na nossa vida, vai dar tudo certo, amém. Mas e Deus? O que Deus acha sobre isso? Iago, eu preciso falar isso. Parece que é mais forte que eu. Durante a semana, a gente não compartilha assim um conto. Rafa, eu vou falar tal coisa, tal coisa. A gente fala assim, as ideias, a gente compartilha. Só solta uma palhinha. Dá uma palhinha, mas a gente fala pro Wildo e tal. E eu não sabia o que o Iago ia falar exatamente. Só que hoje eu tava lá. Aí eu tava lá lavando a louça e eu pensei assim, mas o que me leva a me frustrar, a me isolar? E na hora, a palavra que veio foi exatamente isso. Eu crio expectativa. Foi essa palavra. Agora eu tô assustada até. Porque eu crio a minha expectativa dentro da minha cabeça, eu planejei tudo, e aí eu fico toda eufórica com o meu planejamento, mas eu não parei para prestar atenção no plano dele. E aí depois eu ainda me acho no direito de falar, Senhor, a culpa é sua. Não foi do jeito que aconteceu, eu não consegui tal coisa, a culpa é sua, hein? De fato, é bem assim que acontece. É o que acontece. É estranho, né? É muito estranho esse modo da gente como ser humano. É muito estranho. E muitas vezes se frustramos porque entramos em caminhos tortos, que não é o caminho que Deus quer para nós. Porque Deus ele sempre está nos podando e falando, não é esse caminho. E aí se frustramos porque estamos em caminhos errados. Achamos que está certo. Entramos em relacionamento, como vemos aí a juventude, quero namorar, quero casar. Aí ficamos tão desesperados com isso, quando entramos num relacionamento se frustramos. E aí pegamos e falamos, o Senhor não escolheu a pessoa boa para mim, não, mas na hora eu falei que não era o momento. E muitas vezes se frustramos por conta disso, porque queremos tudo do nosso jeito, queremos tudo rápido, mas Deus não. Deus ele quer que nós descansamos nele. Se frustramos porque muitas vezes não confiamos em Deus. Não confiamos em Deus, se frustramos por conta disso. Não, vou fazer, sou ansioso, vou fazer desse jeito, vou fazer daquilo. E não deixamos Deus agir. Aí Deus só fica só olhando, vai. Até que ponto que você vai? Vai. Aí quando a gente quebramos a cara, entende? Quando nós quebramos a cara, entendemos que se frustramos. E aí, foi que nem a Rafa falou da vela. Tá lá esperando para ser queimada de novo. Aí tem que voltar tudo de novo. Voltar do começo. E quando estamos frustrados, não conseguimos curar os outros, as outras pessoas. Porque nós estamos machucados. Porque quando estamos frustrados, a gente nunca vai conseguir curar uma pessoa que está frustrada. Então a gente precisa ter essa cura dentro de nós. Porque aí sim a gente vai conseguir curar o nosso próximo. Porque se a gente estiver frustrado e sentar com uma outra pessoa frustrada, não vai ter saída nenhuma. Vão ficar duas pessoas para lá e para cá e não vão ter direção. Vão ficar andando tudo em círculo, bater na cara e não vai resolver nada. Então precisamos ter a cura dentro de nós. A frustração, ela tira a gente do ambiente de cura. Porque Deus chamou a gente para curar pessoas. E a frustração, ela tira a gente da cura. A frustração, ela tira esse ambiente de cura, de libertar as pessoas. Porque estamos frustrados. Muitas vezes na minha vida, eu me frustrei muito na minha vida já. Por entrar em caminhos tortos, por ter pessoas que criei expectativas erradas.
A frustração, ela coloca a nossa mente que Deus não está conosco. Quando estamos frustrados, achamos que Deus não está conosco. E aí se frustramos. Então, falamos, Deus não está comigo. Eu creio que Jonas, no momento que ele ficou irado, eu creio que ele pensou, não, Deus não está comigo. Mas eu creio que Deus deixou ele pensar, ver por que ele está virado. E muitas vezes se frustramos porque achamos que Deus não está conosco. Mas Deus está ali, do nosso lado, todos os dias, cuidando de nós. A frustração, ela nos impede de chegar diante de Deus. Porque muitas vezes se frustramos até com Deus. E Deus quer que nós quebramos essa frustração. Deus quer que nós quebramos essa frustração, porque a gente precisamos curar outras pessoas, como eu disse. Nós precisamos curar as outras pessoas. As pessoas necessitam de cura. Porque é que nem eu falei, se nós estiver passando por uma situação de frustração e tentar ajudar outra pessoa, nós só vai piorar o caso. Mas Deus quer que nós sejamos curados disso. Deus quer que nós entramos nesta cura. Eu achei fantástico o Iago falar isso, porque eu entendo que quando eu estou machucada, eu estou frustrada, e aí como que eu vou sendo cristã, como que alguém vindo atrás, quando alguém me procura por uma palavra de consolo, como que eu vou ajudar uma pessoa se eu não tenho isso? Sim. Se eu não busquei isso nele? Então, do que adianta eu encher o peito e falar, eu sou crente, mas eu não pelo menos tentar deixar que ele trate? Porque ser cristão não significa que você olha, as minhas emoções estão todas boas, viu, gente? Estou sensacional. Não, é um dia a dia, é uma construção, mas eu preciso lutar para que as coisas estejam organizadas aqui, porque as pessoas estão machucadas, existem pessoas machucadas que precisam de uma palavra amiga, precisa de um abraço. Será que eu e você, a gente realmente está disposto a isso? Sim, de fato. Lá em Jó 42:2, ele vai dizer exatamente que Deus ele não se frustra. Corrigindo o que eu disse aqui. Deus ele não se frustra. Nenhum dos seus planos são frustrados. Nenhum dos planos que Deus tem para nós não se frustra. Eu imagino que quando o Jonas, ele teve aquela reação, né? Não vou, porque aquele povo é tudo do mal e tal. Imagino que Deus olhou, ficou triste, falou, mas calma, não te mostrei o projeto inteiro. Mas Sim. a gente é ansioso, Jonas estava, não, e tal. E Deus, relaxa, filho, eu sei o que eu estou fazendo. Eu imagino que o coração de Deus olhou e falou, filho, calma. Não vai por aí, não vai pela esquerda, vai pela direita. É aquele cuidado que o Senhor tem, né? Mas é exatamente, os planos do Senhor não se frustram, mas eu imagino que quando eu não consigo realizar o que está no coração de Deus, Ele vai olhar e falar, menina, filha, acorda pra vida, cabeção. De um jeito muito carinhoso o Senhor faz isso. Sim, ele repreende em amor, como a Bíblia diz. Ele repreende em amor, isso é verdade. E muitas vezes acontece isso. Se frustramos porque estamos ansiosos. Não conseguimos descansar. Então foi isso que Deus compartilhou comigo essa semana. E creio que Deus há de falar em nossos corações, como já está falando. Amém, glória a Deus. Agora eu passo a palavra para Rafa. Nossa, o que você falou encaixa muito do que eu ia começar a falar, que eu tava aqui, Senhor, eu falo isso aqui primeiro. Já tava pensando, falei, Deus, e aí, E aí o Iago foi falando, ele já foi me dando a palavra, eu falei, amém. E aí, Deus me levou primeiro para Salmos 34, falei para Salmos 25, aí agora o Iago tava falando, eu falei, Deus, mas para onde que eu vou, afinal? Para que caminho que eu vou? Porque o Senhor me deu 2 palavras, tá difícil aqui, né? Enfim, e aí, em Salmos 25, do versículo 3 e 4, vai falar a seguinte coisa. Nenhum dos que esperam em ti ficará decepcionado. Decepcionados ficarão aqueles que, sem motivos, agem traiçoeiramente. Versículo 4. Mostra-me, Senhor, os teus caminhos. Ensina-me as tuas veredas. Guia-me com a tua verdade e ensina, pois tu és Deus, meu Salvador. E a minha esperança está em ti.
E aí, isso me chamou muita atenção, porque eu estava essa semana orando, e eu tô entendendo muito você, Bia, porque eu acho incrível, porque realmente tudo que a gente vai falar no sábado, parece que Jesus falou assim, peraí, vamos fazer você viver mais um pouquinho, para você ter noção do que eu tô falando, do que eu quero tratar. E aí, nesse tempo que ele faz a gente viver isso, ele faz a gente ser tratado também. Ele faz a gente ser tratado para a gente poder chegar aqui e ajudar a tratar vocês, né? E é como o Iago falou, se você não deixa ser curado, não tem como você ser usado para curar. E aí eu estava meditando e Deus falou muito comigo na seguinte coisa, eu estava orando em relação a alguns projetos e sobre algumas pessoas também, eu falei assim, nossa Deus, e agora? O que eu faço? Pai amado. E aí eu estava meditando e eu falei assim, Deus, o que eu vou falar sobre decepção, né? Porque eu falo assim, vou falar o quê sobre decepção? Pô, decepção, tá, beleza. E aí Deus me trouxe a palavra e eu lembrei muito de algumas circunstâncias que Deus falava assim para mim assim, espera, confia, fica de boa, fica tranquila. Mas não, a sua ansiedade fala mais alto. Aí você quer ir pelo caminho da direita, mas Deus fala para você ir para a esquerda. E aí você vai girando, girando, girando e todo dia você vai bater a carinha na parede. E aí depois ele me levou em Salmos 34, que fala assim, que Davi também falou assim, peraí, deixa eu me achar aqui, achei. Bendirei o Senhor o tempo todo, os meus lábios sempre o louvarão. Minha alma se gloriará no Senhor, ouçam os oprimidos e se alegram. Proclamam a grandeza do Senhor comigo, juntos exaltemos o seu nome. Buscai o Senhor e ele me respondeu, livrou-me de todos os meus temores. Os que olham para ele estão radiantes de alegria, em rostos jamais mostrarão decepção. E aí ele fala que aquelas pessoas que buscam, assim, em Deus, eles nunca vão se decepcionar. Mas não é que eles não vão se decepcionar, é o que eles vão fazer mediante a isso. É mediante a situação, que nem a Bia falou, Jesus se isolou, ele foi lá para o barco, e aí depois que ele foi lá, ele chorou, e eu tenho certeza que naquele momento ele foi orar, ele chorava, porque João Batista tinha sido morto, mas eu creio que ele também se aproximou muito do pai dele. Ele também orou, eu creio também que ele leu a Bíblia, ele buscou. E aí quando ele olhou para trás, ele viu aquela multidão, ele olhou para Deus e falou que nem a Bia falou assim, pô Deus, entendi essa proposta aqui na minha vida. E nesse momento, eu entendo o quão a gente, no momento de tribulação, que a gente fala de tempestade, de deserto, enfim, das circunstâncias ruins, a gente vê o que Deus quer fazer na nossa vida. É o momento que você tem, que é o momento, eu falo que, geralmente os momentos ruins, eles nos trazem um momento de vulnerabilidade. Porque nossos sentimentos, que a Bia falou, nossa emoção está tudo à flor da pele. Sua vontade é sair chutando todo mundo na sua frente, sua vontade é se isolar, sua vontade... Tem tanta coisa acontecendo dentro de você que você não sabe o que você quer fazer da sua vida. Uma hora você vai querer bater em alguém, uma hora você vai querer se isolar, uma hora você vai querer xingar, uma hora... Só chorar horrores. Só chorar horrores, você não sabe. Não tem como, porque é um turbilhão de sentimento ali dentro, é uma emoção atrás da outra, que cada hora você quer fazer uma coisa. E aí, quando eu li isso, eu lembrei de uma música que fala assim, que a todo momento louve, que fala assim, que independente do que aconteça no choro e tal. E isso também me fez lembrar que tem um versículo da Bíblia, que agora no momento não vou lembrar onde é, que fala assim, que mesmo que o choro dure uma noite, a alegria vem pela manhã. E isso me trouxe à tona porque quantas vezes a gente não dorme chorando porque a gente se decepcionou? Quantas vezes a gente não dorme chorando ou triste porque um sonho nosso não foi realizado? E Deus me fez colocar à prova que todos os dias, geralmente eu acordava e eu falava assim, bom dia Deus, amém, o dia vai ser bênção. Levantava, ia. Gente, meu dia não rendia. De verdade, meu dia fazia. Eu sei assim, mano, falei, Deus, não é possível, eu não consegui fazer isso, não consegui fazer aquilo, não sei o quê. Tava aquela turbilhão. E aí essa semana eu comecei, eu falei, não, Deus, tem alguma coisa errada. E aí eu comecei a levantar e eu realmente orar. É realmente, tipo assim, até eu começar a entregar mesmo o meu dia nas mãos de Deus. Eu falo, Senhor, ó, eu tenho isso e isso planejado para hoje. Mas eu quero entregar nas tuas mãos porque se eu deixar nas minhas, não vai dar certo. Não vai fluir, não vai dar certo. E eu percebi que o passar dos dias, meus dias foi melhorando. Eu não acordei estressada, que geralmente eu acordo de mau humor. Jesus. Geralmente eu acordo de mau humor.
Eu já acordava sorridente, eu abria minha janela, eu olhava pro céu. Gente, eu sou apaixonada pelo céu. Aí eu olhava assim pro céu e falava, nossa, que céu lindo, maravilhoso. E ia viver o dia. Deus operou um milagre. Deus operando milagre. E aí, quando Deus me trouxe essa passagem, eu lembrei tanto de momentos de decepção quanto de expectativa. Porque eu sempre tive uma expectativa muito grande em relação a pessoas. Eu sempre coloquei minhas expectativas nas pessoas. Eu sempre colocava minhas expectativas nos meus sonhos, nas minhas metas, nos meus objetivos. E não importava a quem fosse falar alguma coisa pra mim, eu repreendia e tava nem aí. E aí Deus começou a me colocar a pensar. Mas tem certeza que é isso? Mas você tem certeza que é aqui que você quer ir? Tem certeza? Porque se você for, eu acho que não vai dar bom. E eu falava, Deus, não é possível. Tá bom, eu vou por onde então, Deus? Ó, vai por aqui. E tipo assim, Deus, conforme eu fui crescendo e fui me decepcionando, e eu sempre me socorria, às vezes me socorria em pessoas e não adiantava nada, porque se socorrer em pessoas, às vezes a mesma coisa que você bater a cara na parede, a não ser que seja uma pessoa muito sábia, como às vezes que é sua família, um tutor, uma pessoa que seja muito sábia e você realmente possa confiar. E aí Deus foi me colocando pessoas que foi me ajudando no caminho. E eu lembro uma vez que eu tava lendo da minha faculdade até hoje, quando eu fui decidir a profissão, o que eu queria fazer de faculdade e tudo mais, eu falei assim, Deus, eu vou fazer isso. Aí eu comecei a orar. Porque nesse dia eu lembro que eu falei assim, nossa, eu vou fazer isso. Aí eu não lembro qual foi a pregação, que aí falaram assim sobre a questão, não lembro quem pregou também, que falou sobre a questão da gente colocar as coisas nas mãos de Deus. Que a gente tem mania de falar, seja feita a vontade de Deus, mas na verdade a gente quer dizer, seja feita a nossa vontade, tá, Deus? Então é minha e a sua junto. Se não tiver a minha vontade junto, não tá bom. E aí, eu lembro que teve essa pregação e eu falei, e aí, tipo, me deu um ponto de dúvida sobre a minha faculdade. Me deu um ponto de dúvida sobre a minha faculdade, sobre o meu trabalho, sobre tudo que eu queria da minha vida. Aí eu falei, mas Deus, o que o Senhor quer trabalhar nisso? E aí eu fui orar. E eu comecei a orar. Orar. E eu comecei a me tornar amiga de algumas pessoas, e algumas pessoas foram começando a me falar sobre isso. Mas por que você não faz tal faculdade? E todas as pessoas me vinham com a mesma profissão. Eu falei, mas Deus, não é possível. Não é possível. Até um dia que eu orei e eu falei assim, Deus, tem certeza que é isso que o Senhor quer pra minha vida? Porque nem eu sei do que eu quero pra minha vida. E aí Deus foi lá e confirmou, falou, não, é isso que eu quero. Eu falei, tá bom, vamos lá. E aí a gente parece Enem, vestibular, tudo bonitinho, né? A gente faz tudo bonitinho. Aí eu não passei, eu não consegui. E eu lembro que eu me decepcionei muito, eu fiquei muito frustrada, eu chorava porque, tipo assim, além da gente ter as nossas expectativas, as pessoas colocam expectativa na gente. As pessoas têm mania de colocar expectativa também na gente. E eu lembro que quando eu falei pra minha mãe assim, mãe, eu não passei, ela olhou pra minha cara assim, gente, aquilo cortou meu coração. Porque além de cortar meu coração, eu me cortei porque, tipo, na cabeça dela, eu creio que ela falou assim, não, ela vai passar. Vai ser o ano dela. E aí eu falei, meu Deus, e agora? E aí eu me socorri em Deus e tudo mais. E aí Deus tem falado comigo sobre propósito. Que em todas as coisas há um propósito. E aí Deus me levou lá pra Salmos 25. Que aí fala assim, nenhum dos que esperam em ti ficará decepcionado. Decepcionado ficarão aqueles que sem motivo agem traiçoeiramente. E aí eu falei assim, tá bom, Deus, eu tenho que esperar. Beleza, eu vou esperar. Só que esperar não é fácil, sabia? Nossa, é um grande desafio, hein? Nossa, gente, é um desafio tremendo. Meu Deus. Eu falei assim, Deus, mas eu vou esperar até quando? Eu falei assim, Deus, não é possível. Eu tô esperando já faz 2 anos. Eu, tipo, às vezes eu brinco com Deus. E aí, quando eu caí nesse versículo, Deus me trouxe tudo que eu tava pensando. Tipo, espere em Deus, espere em mim, confie em mim. E aí eu falei assim, Senhor, tá nas tuas mãos. E aí nisso, essa semana, eu aprendi a colocar expectativas em Deus. Essa semana, Deus me mostrou que quando eu coloco as coisas nas minhas mãos, não dá certo. Mas quando eu coloco as minhas expectativas, as minhas emoções, eu coloco nele. Não que se eu colocar nele, nunca eu vou me decepcionar. Nossa, eu vou virar perfeição. Nunca mais vou me decepcionar com ninguém. Lógico que você vai, é normal, nós somos seres humanos. Mas quando a gente consegue colocar nossas expectativas em Deus, pelo menos 50% delas, gente, pelo menos 75%, no mínimo, vamos colocar 75%. A chance de você bater com a cara na parede é muito menor. A chance de você, às vezes, ter um dia mais alegre. A chance de você ter
coisas melhores é muito grande. Eu não quero dizer pra vocês sobre prosperidade, que tipo assim, nossa, coloca nas mãos de Deus e você vai ganhar uma HRV maravilhosa no dia seguinte. Ulala. Não, gente, desculpa. Não é assim também, não é assim que as coisas funcionam. Mas eu quero dizer que você vai conseguir saber como lidar. Ele vai saber te acalmar. Ele vai saber o que te falar, sabe? E aí, Deus me colocou uma dinâmica na cabeça. Posso só falar uma coisinha antes? Pode. Eu achei legal que a Rafa, ela disse que às vezes ela brinca com Deus. Eu achei legal essa expressão. Não no sentido, ai, eu tô tirando a cara de Deus. Não, mas é porque no nosso dia a dia, quando eu aprendo... A Rafa, ela se desafiou essa semana. Ela decidiu orar mais. E aí, quando eu me desafio a me relacionar com uma pessoa, eu vou ter uma intimidade com essa pessoa. Sim. Algumas pessoas vê Deus como uma pessoa muito distante. Ele tá lá no céu. Ele tá bem lá no alto. Mas a Rafa conseguiu trazer o Senhor bem pra pertinho dela. E quando ela fala que ela brinca com Deus, é porque ela entende que o Senhor não é uma pessoa lá distante. É uma pessoa que está bem perto dela e que ela pode trazer como um amigo, como um pai, como uma pessoa de confiança. Nós temos essa incrível mania de afastar, né? Tipo, Muito. o Senhor, o soberano lá no céu, agora vou me ajoelhar ao Senhor. Mas a Rafa conseguiu trazer, aproximar ele. E aí a gente tem que criar esse hábito de aproximar ele de nós e quebrar esse tabu, porque ele está lá no alto, muito longe, dizendo que ele está bem aqui agora. Exato. Ele está bem aí na sua casa agora. Ele tá sentado aí do seu lado, você nem tá vendo ainda. Então, pode ter certeza que ele tá muito próximo. E um pouquinho antes de eu fazer a dinâmica, eu queria... Oi? Eu queria ler pra vocês... Não vou ler, eu vou citar só. Em Jó, no capítulo 36, Deus, ele usa um amigo de Jó para falar para ele sobre a questão dele olhar para as pessoas com um olhar de julgamento, olhar com as pessoas de uma forma maldosa, digamos entre aspas. Ali Deus está repreendendo Jó, para que ele não caia nisso. E aí, isso ontem eu limpando minha casa, gente, porque eu limpo a casa de sexta, eu limpando minha casa, e Deus me trouxe o seguinte ponto. Do mesma forma que nós colocamos as expectativas nas pessoas, as pessoas colocam expectativas na gente. Eu não digo só a expectativa de um futuro, mas eu digo a expectativa da questão de, tipo assim, hoje numa sociedade de liberdade de expressão, você pode falar o que você quer. E aí, Deus me colocou muito sobre a questão da empatia. Porque muita gente que fala assim, nossa, porque fulano me tratou assim. Porque fulano fez isso e não sei o quê. Mas se você parar pra analisar, quantas vezes você já não fez a mesma coisa? E você se frustrou com pessoas? E Deus me trouxe isso à tona porque, pra quem não sabe, eu sou uma pessoa um pouco meio explosiva. Eu sou uma pessoa que eu sou um pouco explosiva. Eu tenho que tomar muito cuidado com o que eu falo. Porque eu já magoei muitas pessoas por causa disso. Porque do momento de estresse eu saí falando e na hora que eu fui parar pra analisar eu, opa! E Deus me pegou nesse ponto, porque numa sociedade de liberdade de expressão todo mundo quer falar o que quer, mas também esquece de ouvir, esquece de parar pra analisar que talvez já passou por aquilo. É que nem um exemplo muito chulo que eu vou dar, é que nem quando você tira a carta. Quando você tira a carta, você fica com receio de dirigir, você dirige, mas você fica assim meio com medo. A Bia é prova disso. Isso é verdade. Você fica com um pouco de medo. Mas estou bem melhor, viu, gente? Amém, glória a Deus. E aí, tem alguns motoristas que faz tanto tempo que, tipo, dirige, que as pessoas buzinam, que as pessoas vão lá e isso. Mas elas não param pra analisar que elas já passaram por aquilo. Que elas passaram por aquele momento. E isso me fez refletir, porque quantas vezes a gente não pega pessoas do nada, assim, que tá no nosso cotidiano, e aconteceu algo com a gente vai lá e descarrega tudo na pessoa. Quantas vezes? E aí Deus falou muito comigo sobre não só a gente se decepcionar, mas a gente não querer decepcionar o próximo. Não falar assim, nossa, você é um santo agora. Nossa, não. Não, é ser humano, você vai chatear. Mas é você saber reconhecer também. É você falar assim, olha, Bia, aquele momento eu errei. Eu não deveria ter falado daquela forma com você. Olha, Iago, eu falei tal coisa assim, 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 mas não é nada disso, me perdoa. Faz toda a diferença. E quando Deus, ele chamou a atenção de Jó para isso e Deus me fez pensar nessa questão, porque a gente tem muita mania de focar no eu. Porque eu fiquei decepcionada, porque eu fiquei triste, porque eu não sei o quê. Tá,
E o próximo? Você não chateia o próximo também? Você não pega no pé do próximo também? E isso me fez pensar muito, porque para quem tem um estresse, é difícil. E eu falei pra Deus, eu falei, Deus, eu me desafio a parar um pouco de ter essa liberdade de expressão com uma desculpa. De que eu posso falar o que eu quero, de que eu posso ser o que eu quero, sendo que o Senhor me chamou para ser algo totalmente diferente do que a sociedade vai dizer. Enfim, é isso. E aí eu vou pra minha dinâmica. Gente, pra quem não sabe, isso aqui é um papel sulfite. Tá tudo em branco, né, meninos? Tá em branco, sem nenhum arranhão. Perfeito. Porém, Bia, amasse pra mim. Pode amassar. Eu vou colocar que isso aqui são as minhas emoções, são as minhas expectativas lançadas em pessoas. É tudo aquilo que sai de fora do meu controle e eu não consigo, de forma nenhuma, saber o que fazer com isso. Bia, faz um favor pra mim. Desamassa ele. Bia, pelo amor de Deus, toma cuidado. Mas tudo bem, vai dar certo do mesmo jeito. Bom, Sou muito delicada. eu queria fazer uma pergunta pra vocês. Rasgou, gente. Olha só. Bia, esse papel ele fica inutilizável mesmo assim? Dá pra escrever, não dá? Dá pra escrever. Iago, dá pra fazer alguma coisa com o papel, não dá? O que eu quero dizer pra você? Independente do que as suas emoções vão dizer, existe um Deus que ele vai reutilizá-las pra curar pessoas. Ele vai fazer você de um papel que foi totalmente amassado, porque suas expectativas caíram, de ter rasgado por algo que vai, mesmo assim, vai continuar tendo um propósito, porque o propósito que ele tem para sua vida é maior. Ele vai usar as suas feridas, o seu rasgo, para curar outras. Ele vai usar o que você tem de melhor, as suas feridas que você permitiu ser curadas, na mão dele, para curar a vida de outras pessoas. Ele vai usar você para que pessoas possam saber quem ele é, para saber quem elas são e para saber que existe sim um Deus capaz de curá-las, que existe sim um Deus capaz de confortá-las e existe sim um Deus que ama elas em primeiro lugar, independente do que elas fazem. E eu espero que vocês entendam que a partir de hoje, qualquer tribulação que vocês passarem, vocês não olhem com o olhar que, ai meu Deus, Jesus amado, mas olhem com o olhar de que você tem um momento para se relacionar com Ele e um momento que você pode se permitir curar, para que Ele te use para chegar na vida de outras pessoas. E é isso. Amém. Glória a Deus. Eu te convido nesse momento a fechar os seus olhos. O Iago ele vai tocar uma canção. E eu te convido a... Eu vou orar agora. Senhor Jesus, eu te agradeço por essa palavra. Eu te agradeço porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Eu peço para que de uma forma toda especial o Senhor possa trabalhar no nosso coração, para que a gente aprenda a ser ousado e a olhar para o Senhor. Quando as tristezas vier, quando as decepções vier, quando a frustração vier, que eu possa aprender, que eu possa lidar com isso, sabendo que o Senhor tem cuidado de mim. Eu peço para que nessa noite o Senhor visite pessoas que estão passando por grandes problemas, por grandes frustrações, mas eu peço para que o Senhor sare aqueles corações feridos. Eu peço para que o Senhor dê esperança a pessoas que acham que não tem mais solução, que não tem mais saída, mas nós estamos aqui pregando sobre um Deus que transforma. Eu te convido, Espírito Santo, visita cada um nessa noite e que nós possamos estar cheios da Tua presença e que nós possamos, Senhor Deus, assim como a Rafa essa semana se desafiou a orar mais, que eu possa me desafiar a orar mais, a Te buscar mais, a me render aos Teus pés e a ouvir quais são os Teus planos para a minha vida. Espírito Santo, eu peço para que nessa noite nós possamos ser sacudidos e que nós possamos entender a Tua palavra. Tenha
liberdade no nosso meio, Espírito Santo, em nome de Jesus. Eu abençoo cada lar, eu abençoo cada vida que está assistindo esse vídeo nesse momento. Eu peço para que o Senhor possa falar o coração de cada um nessa noite. E que nós possamos, Senhor Deus, optar pela transformação que o Teu amor faz na nossa vida. Eu te agradeço em nome de Jesus. Amém. Não sei se você conhece essa canção, mas se você não conhece, fale com Ele, continua falando com Deus. Não entendo o meu próprio agir, sinto a graça, sinto a graça. O que seria de mim? Não entendo o meu próprio agir. Sinto a graça. O que seria de mim? Pois o bem que eu quero fazer não faço, mas o mal que eu não quero, este sim acabo cometendo. Mas em meu ser, milito carne e espírito, em uma guerra infindável, no qual eu não me rendo. Pois meu corpo já foi vendido como escravo, e não existe bem nenhum, apenas o pecado. Mas eu sei que no tocante interior tenho prazer na sua lei. Tu és meu amado, então liberta-me de mim. Eu quero ser sua casa. Se você estiver aqui, eu venço o pecado. Então enche-me de ti, para que não haja mais espaço, pois estou em tua presença. O meu viver é transformado. Então enche-me de ti, para que não haja mais espaço. Se estou em tua presença, o meu viver é transformado. Então liberta-me de mim, não haja mais espaço. Se você estiver aqui, eu venço o pecado. Espírito Santo, pedimos que o Senhor abençoe cada vida, Senhor, que está nos assistindo, a cada coração, Senhor, que está nesta noite. Abençoe a cada um, ó Pai. Senhor, tira toda a frustração, Senhor. Cura os corações, os corações. Abençoe a família de cada um, ó Pai. E que todos possam ser abençoados nesta noite. Espírito Santo. Boa noite, galera. Isso. E só um recadinho: os cultos voltaram da JNI presenciais. Amanhã à noite vai ter culto também. E amanhã vai ter escola dominical às 9. Para quem quiser, seja nosso convidado. Seja muito bem-vindo. Então, esperamos vocês amanhã às 9 da manhã e às 7 horas da noite. Beijo, fiquem com Deus. Tenham um excelente final de semana.